Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre as tendências do nosso mercado e como isso afeta cada tipo de investimento, né? Uma das perguntas mais frequentes que está vindo ultimamente é: poxa, Banco Central não baixou juro, isso afeta, não afeta, a inflação está descendo, a inflação está subindo. O que acontece com cada investimento? Será que bolsa vai subir? Será que bolsa vai cair? O que é que vai acontecer, né? Assim, gente, talvez principalmente para quem é mais novo nesse mundo dos investimentos, se tu não está investindo aí há pelo menos uns 4 anos, tu ainda não pegou um ciclo completo de mercado, né? Tem inclusive livros sobre isso, né? Tem o do Howard Marks, que é um bem famoso, Ciclo de Mercado, onde tu pode estar entendendo um pouquinho melhor sobre o que acontece, né? Nosso mercado ele é cíclico. E dentro desse ciclo, tu tem tudo ali dentro. Tu tem o mercado imobiliário, o mercado de ativos, mercado aí de bolsa, né? Tá tudo no pacote, tá tudo girando em ciclos de alta e baixa. Então isso normalmente dá uma volta completa, mas tu dificilmente vai conseguir enxergar o começo e o fim exatamente. O que tu pode fazer é avaliar as premissas, né? Que, por exemplo, agora a gente está num momento de flexão do mercado. Um momento onde a gente vê já uma taxa de juros que está com cara de que não sobe mais, está com chance de continuar igual e provavelmente vai cair. Então esse é um momento bem importante, gente. Óbvio que muita coisa já está precificada agora com essa tendência, porque meio que ficou escancarado agora já, que é isso que vai acontecer. Mas ainda dá tempo de, né? Se a roda está se posicionando ali, tu ainda não chegou naquele topo máximo, né? Mas boa parte da subida e às vezes tu já perdeu. Então assim, gente, vamos lá. Normalmente o que acontece, né? A inflação, ela sobe, ela tende a esticar, ela vai puxando para cima. Então, alguns anos atrás, em torno de 2 anos atrás, a gente viu um IPCA bem pesado, em função da pandemia, né? E logo depois do IPCA, o que acontece? Juros começam a subir, Banco Central sobe Selic para conter essa inflação. Então tu começa tendo muito popularmente aí os títulos IPCA+, ou ações que sejam atreladas à inflação, né? Por exemplo, ações de energia que vão simplesmente repassar a inflação de volta para o consumidor pagar conta, né? Então esse tipo de papel tende a se valorizar e tu vê muito título IPCA+ sendo negociado. Conforme a Selic vem subindo, tu começa a vir com os CDIs né, crescendo. Então a Selic vai cavalgando, 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 até que ela chega num ponto que ela não sobe mais, que é o ponto que meio que a gente está agora. No meio desse caminho, a inflação ela vai começar a inverter a curva e vai começar a descer. Aí os IPCA+, o que acontece? Um IPCA mais 3 lá atrás, que era popular, vira um mais 4, um mais 5, um mais 8, um mais 9, que a gente já viu. Por quê? Porque para continuar saindo um IPCA, tá começando a sair notícia que a inflação está caindo, então tu tem que vir com uma parte pré-fixada maior para continuar mantendo o título atrativo. Então quando tu começa a ver o indexador pré-fixado de um título IPCA mais subindo, é sinal de que esse movimento já está dando a volta. O que vai acontecer ali? Esses IPCA+ vão chegar num topo onde não é mais viável subir mais a taxa pré. Ela vai começar a cair de novo. Nisso, os CDIs também vão começar a cair. Porque o que acontece, né, gente? Inflação ficou sob controle, taxa Selic vai começar a descer. Taxa Selic descendo, os teus títulos amarrados ao CDI também vão começar a cair por conta do próprio CDI. Então, se tu ia vendo lá no começo CDI mais 1, CDI mais 2, mais 3, mais 5, que a gente viu, começa a ser CDI mais 4, CDI mais 2, CDI mais 1, e daqui a pouco não se fala mais em CDI+, nem em IPCA+. Aí são os pré-fixados que entram na jogada. Nesse momento, a gente já passou pelo ponto onde os juros pré-fixados estavam na casa dos 15% para daqui 4 ou 5 anos. Então, tu não vê mais pré-15 lá para frente. Tu já vê pré-12, pré-11. Isso vai começar a baixar também. Mas ainda faz mais sentido se amarrar num pré-longo do que tu ficar ali à mercê de um CDI ser derrubado, do que tu ficar à mercê de um PCA que está em deflação. O problema principal aí quando a gente fala em renda fixa, gente, é o período que tu está se amarrando.
Então o cara que há 2 anos atrás comprou um IPCA mais 3 para 5 anos, para 10 anos, esse cara vai passar por um período horrível agora. Que a gente está em deflação, a inflação está baixa, ela tende a continuar baixa até o próximo ciclo. Então por isso que é complicado de se amarrar por muito tempo, gente. A mesma coisa é o CDI. O cara que se amarrou aí a um CDI mais 2, CDI mais 3, ele provavelmente vai surfar toda essa alta do DI, mas agora vai começar a cair. E se ele se amarrou por muito tempo, por 4 ou 5 anos, pode ser que ele vá pegar uma DI mais baixa aí. Só que ainda faz mais sentido do que o IPCA. A não ser que tu tenha pego uma taxa pré muito boa amarrada ao IPCA. Por isso que tudo é do momento de mercado, gente. E falando aí um pouquinho de renda variável, né, no meio desse contexto, o que acontece? Fundos imobiliários são diretamente inversos à taxa de juro. Por quê? Porque o mercado imobiliário é avesso à taxa de juros. Juro alto, não tem gente financiando AP, não tem construtora fazendo dívida para subir mais prédio. O mercado começa a ficar parado. Não tem gente alugando porque o reajuste é em cima do IGPM, o IGPM está super caro, com inflação alta também. Então o mercado imobiliário ele dá uma estagnada aí. Depois ele começa a se reavivar. Então só por tu ver o preço que os FIIs estão sendo negociados, tu já começa a pegar essa inversão de curva também. A gente teve muito fundo imobiliário sendo negociado a menos de 0,8 do seu valor patrimonial. A maioria agora já passou de 1. Se vocês se lembrarem, antes da pandemia, tinha fundo imobiliário já sendo negociado a quase 2 vezes o seu valor patrimonial. Estava no ápice. Juro no mínimo, FIIs mercados imobiliários no máximo. Mesma coisa vale para empresas que tenham estratégias mais defensíveis e o seu produto seja sensível a juros, né? Então aí tu vai ter, por exemplo, produto de banco, né? Com o juro alto, tu tem um lucro alto, mas tu também tem uma inadimplência maior. Então tudo isso afeta o resultado das empresas, né, gente? Toda essa introdução para a gente chegar no momento de mercado que a gente está agora. O que a gente está enxergando? Inflação caindo, taxa de juros mantida constante já há bastante tempo, com cara de que depois de agosto, o Banco Central falou que provavelmente não vai ser em agosto que vai cair, mas é bem possível que mais pro fim do ano caia. Né? É uma questão já... Uma vez se falava em, poxa, será que vai continuar subindo? Agora, poxa, será que vai continuar lateral? Agora já se fala em... É uma questão de tempo para cair. Então é um movimento que não tem mais volta, salvo alguma coisa muito drástica, né, gente? Algo bombástico, uma guerra, enfim. Sempre tem que estar ligado que coisas externas acontecem, né? A pandemia nos mostrou isso. Mas se tudo continuar como está, a gente está vendo então esse movimento daí de queda de Selic, os FIIs voltam lá para cima, começam a retomar. A bolsa também tende a ser bem inversa à taxa de juros, porque o juro caindo, aquele cara que tem muito dinheiro, não faz mais sentido deixar a grana dele lá parada em cima de algo que vai render para ele menos do que 10% ao ano. Então ele começa a voltar para a bolsa, ele volta a se expor mais ao risco para ter um retorno aceitável. Ele também volta a investir mais em algum possível negócio dele, começa a gerar mais sociedades, M&As, o mercado se aquece, né? Porque não tem mais... Poxa, é muito cômodo tu ficar ali com o teu dinheiro parado, simplesmente rendendo 15% ao ano, parado ali, assentado numa instituição financeira. Isso é muito cômodo. Inclusive com um dos menores riscos que tem, dependendo do título que tu comprar, né? Ainda assim, mais seguro do que tu ficar transitando pela bolsa, né? Agora, quando o juro baixa, quem quer ter um rendimento aceitável, precisa ir para a bolsa, precisa voltar a investir, precisa entrar ou como acionista ou investir no negócio, mercado de M&A, fusões e aquisições, tudo começa a se aquecer de novo. Então tu vê a nossa bolsa subindo, tanto que já não se fala mais em Ibovespa abaixo de 100 mil pontos. Óbvio que a bolsa é bem mais volátil, pode dar alguma outra M por algum outro motivo, mas tempos atrás não se sabia se o Ibovespa ia chegar no 120 de novo. Agora cá ele está praticamente lambendo essa marca mais uma vez. Então assim, gente, esse é um resumo, esse é um movimento que a gente está vendo agora. Ainda está nessa inversão, ainda dá para pegar um pedacinho dele. Mas, gente, cuidado, cautela. A pandemia nos mostrou que tu tem que estar preparado para tudo. Então, aquilo que eu sempre falo, gente, diversifica, não bota todos os ovos numa mesma cesta, escolhe aqueles setores específicos que têm alguma vantagem em cada cenário, que pagam bons dividendos, que estavam bem logo depois da pandemia e agora tendem a continuar bem e melhorando. Que se tu
tiver mais algum problema no meio do caminho por conta de algum fator externo aí, né, gente? A gente nunca tá livre disso. Tu consegue contornar, reajustar uma posição. E principalmente agora, né, gente, cuidado ao se alocar por muito tempo em títulos de renda fixa, porque a coisa tá invertendo e daqui a pouco tu vai surfar uma baixa aí por um certo período de tempo que pode ser complicado. Então, sempre pesquisa antes e, gente, por favor, nosso escritório tá aí para ajudar. Se tu não conhece, se tu tem dúvidas, se tu tá começando a engatinhar, pede ajuda especializada, gente. Tu não precisa remar sozinho. Certinho? Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não tá inscrito, deixa o teu gostei. Segue nas redes sociais, tudo isso é de graça, ajuda a gente pra caramba a crescer com o canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Até a próxima!